Hoje eu vou te ensinar um trabalho abstrato usando a técnica mista. Meu nome é Norma Vilar, eu sou artista plástica, também sou ceramista, eu faço arte contemporânea com materiais alternativos. E que delícia, né? Hoje nós vamos desenvolver um painel. Este painel ele tem aproximadamente 80 por 1, painel um tamanho bom, que dá para mostrar legal aqui todo o processo para você. E eu vou apresentar primeiro os materiais que eu vou utilizar. A gente vai fazer, por que eu chamei de abstrato com técnica mista? Essa forma de pintar hoje com materiais que não são miscíveis entre si é bem próprio da arte contemporânea, da pintura contemporânea, que é a nossa pintura de hoje, né, do nosso tempo. Quer dizer, então eu vou trabalhar, olha que legal, com um produto que é a base de solvente, que é a base de água rasa. Eu uso essa Nova Ras, ela é interessante, é da Lux Nova, e ela tem um cheirinho de talco, não tem um cheiro tão forte, né, mas legal. E por que eu vou usar o solvente? Porque eu vou trabalhar com betume da Judeia, que é um produto à base de solvente, de água rasa. E vou misturar com a tinta acrílica, que é a tinta base de água. Você pode usar a tinta acrílica assim que você compra em loja de material para artesanato, material artístico, ou então até como eu faço, que eu uso a tinta acrílica. Eu tenho essa acrílica premium para exteriores, interiores, que você encontra em lojas de material para construção, que rende bastante também, que é bem legal. Aí ela vem bem concentrada, essa tinta. Então eu coloquei essa tinta à base de água em um potinho, diluí bem para ela ficar numa consistência mais gostosa, não muito rala, sabe? Mas uma consistência, ó, tá vendo? Ela pinga com dificuldade do pincel, sabe? Mais pastosinha, mas não tão pastosa como vem a tinta acrílica da Bisnaga. Então a ideia de técnica mista é isso, misturar uma tinta à base de água com uma tinta à base de solvente. Vamos ver o efeito que vai dar. Então, o primeiro passo é fazer um campo de cor cobrindo a minha tela. A tela você pode usar a tela direto num painel, que você, do jeito que vem da loja mesmo, ou se você quiser passar um fundo, às vezes vem um painel com uma trama bem aberta, você pode passar um fundo de tinta acrílica mesmo, branca por baixo. Poderia ser também um MDF, uma madeira, né? Você pode também explorar, às vezes encontra aí uma porta, né, antiga, um tampo de mesa, uma janela, por que não, né? Bacana. Então o primeiro passo é fazer esse campo de cor, que são esses tons mais neutros que você vê aqui no fundo do trabalho. Ele não é um neutro chapado, tá? Ele é cheio de sutilezas, você vai percebendo que tem tons de cinza, branco, bege, off-white, que é um branco tonalizado, assim, tipo um branco sujo. É um fundo bem rico de cores. E olha que legal, vou mostrar aqui também. Então você pode usar tinta acrílica dessas aqui, né? E tem esse betume que é a base de água, que é bem legal também, tá? Eu vou usar o betume à base de solvente numa segunda etapa, mas tem esse aqui à base de água que é bem interessante também para fazer a primeira etapa. Então eu já tenho aqui meu branco. Aqui eu tenho um branco diluído num tom Fendi. E aqui eu tenho um branco tonalizado com um cinza. Como eu faço esses dois tons? Esse aqui é o branco com preto, eu faço o cinza. Esse aqui é o branco preto e um pouquinho de marrom. Aí ele fica um tom mais pro begezinho, né? Esse tom que eu chamo de Fendi. Para otimizar o nosso tempo, eu vou fazer assim, eu vou depositar mesmo um pouco do branco no centro do trabalho. Vou depositar um pouquinho de cinza e vou depositar um pouquinho desse Fendi. E a ferramenta que eu vou usar para aplicar esse produto no painel
vai ser uma espátula. Pode ser dessas espátulas retangulares de plástico, bem interessante. E aí eu vou cruzando na vertical e na horizontal, cobrindo todo o painel. Com esta ação, você já vai fazendo um fundo todo mesclado, super bonito. E rápido, né? Você otimiza muito tempo. E eu já vou trabalhando com uma camada farta de tinta acrílica. O que sobrar eu volto para o meu pote. Aí já rende bastante o meu trabalho. Então aqui sobra bastante excesso. E eu vou removendo agora esse excesso e já voltando para o meu pote aqui. Você não perca nada dos seus produtos. Aproveite tudo. E a tinta acrílica secar um pouco, se eu quiser vir fazendo algumas mesclas, fazendo alguns efeitos, sobrepondo para ficar cheio de sutilezas, é possível também, mas eu preciso que essa etapa dê uma secadinha. Tá? E agora eu já vou fazer uma interferência com uma cor neutra. Lembra que eu falei que existe o betume à base de solvente e o betume à base de água? Então eu vou pegar a base de água por enquanto, de água. Vou colocar um pouquinho do betume. E aí eu venho com o betume, fazendo já uma mescla que dá uma cor super bonita. Uau, que lindo! Vou trabalhar linhas na horizontal. Eu queria te perguntar também, qual o seu desafio de fazer pintura? Você tem desafio que assim, com espaço físico, aonde pintar, o que fazer com esse trabalho depois, pintar, às vezes você não tem espaço suficiente para colocar tudo que pinta. Falta o que? Falta domínio técnico, habilidade, conhecimento de técnicas. Me diga aí o que falta para você fazer pintura. Gostaria muito de saber. Se você responder, vai ajudar bastante. Então, fiz primeiro com um betume à base de água, umas linhas na horizontal. Lindas essas cores, né? Eu tenho aqui uma cor que eu usei naquele outro trabalho, eu achei lindo. Sabe esse tom aqui? Eu gostei bastante. É o marrom Van Dyck. Ele é lindo e é da marca Acrylex. Dependendo da marca da tinta acrílica, vai alterar um pouquinho o tom. Esse marrom Van Dyck, ele dá um efeito de transparência. Vou colocar um pouquinho para entrar com um pouquinho de cor neste trabalho, mas bem pouquinho. Bom, então eu coloquei aqui esse tom de tinta acrílica, eu pinguei um pouquinho e vou fazer aqui uma mescla, olha que linda. A tinta acrílica dessa aqui, que você já compra pronto, não há necessidade de você passar mais nada, terminou de fazer a composição, a aplicação das cores, já está concluída. Então chegou a hora
de trabalhar o efeito misto, que eu vou usar agora o betume da Judeia. Este betume aqui, que é a base de solvente, que eu já mostrei, eu diluí o betume aqui nesse potinho, aqui ó, já está bem diluído. Opa, ó, já tá trabalhando sozinho aqui, o bicho já pingou, ó. Já aproveitar que já pingou, colaborar com o inevitável. Vamos já deixar pingando mais um pouquinho aqui. Eu ia despejar umas gotinhas aí. Isso. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa água ras, misturar aqui um pouquinho da água ras e vou pegar a espátula e uau, que lindo! E vir trabalhando sobrepondo. Esse excesso aqui eu vou deixar transbordar aqui na lateral mesmo. Daqui a pouco eu ergo para você ver. Então elas não misturam, elas não são miscíveis e é como se uma expulsasse a outra e fica um efeito maravilhoso. E na composição aqui, eu trabalhei linhas na horizontal, né? Chamando aqui um ponto de interesse no trabalho, um ponto de foco, uma área mais forte. Bem interessante. Vou te mostrar. Olha que lindo. Ai, tá escorrendo. Olha Tá escorrendo. que bonito. Que lindo. E você sabe que Eu isso é um gosto. efeito lindo? Olha que legal, né, Ana? Depois a gente pode até segurar um pouco mais. Esse efeito pra escorrido escorrer descendo um pouco mais. Ah, fica lindo. Fica lindo. Olha que legal. Gostei, Marisa. Eu também A gostei. criatividade, é isso aí. Eu gosto. Gosto, vou deixar escorrendo um pouco mais, teve bastante. E agora, aqui nesse aqui eu trabalhei tudo mais forte as cores. Eu usei mais aquele tom de marrom, trabalhei com um pouco mais de betume aqui mais forte. O legal é que cada um é único. E esse é o precioso do abstrato, né? Cada um é único. Agora aqui nessa bisnaguinha, eu coloquei um pouco da tinta acrílica diluída, o branco, tá? Vou chacoalhar bem para fazer o efeito do gestual. Eu posso fazer isso agora ou posso até fazer alguma interferência de alguns tons a mais. Eu vou entrar com uns tonzinhos a mais aqui. Eu vou quebrar um pouquinho sobre o betume, um pouquinho da mesclar um pouquinho mais. Essa bandejinha de isopor aqui, eu vou colocar um pouco do látex. Que agora eu já vou depositar, porque até então eu estava fazendo um efeito gotejado, ia despejando mesmo, derramando as minhas tintas. Agora eu já vou de uma forma mais sutil. Já peguei o branco e eu vou sobrepor aqui. E ele é um efeito que ele fica assim se movimentando, sabe? Porque a base de solvente aqui, ele fica, né, criando forma. Legal, né? Então eu estou passando a tinta acrílica sobre aquele betume da Judeia, sobre a água ras. Como eles não misturam, vai criando formas interessantes. Participação. Tem um outro efeito que eu gosto bastante, que eu pego o papelão micro ondulado para fazer algumas estampas, para fazer linhas paralelas na vertical, na horizontal. Eu não testei ainda sobre o betume, eu vou fazer um teste e ver como que ele vai reagir, tá?
Vou colocar aqui ao lado. Coloco o látex na bandejinha. E com um rolinho de espuma, vou passar sobre aquele papelão micron do lado. Vou fazer um teste aqui. Ah, ficou legal. Deu um efeito lindo. Vou sobrepor aqui um pouquinho. Legal. E aqui. Ok, então voltei. Eu falei que eu ia fazer umas bisnaguinhas, um efeito bisnagado com o meu gestual, usando a tinta acrílica. Aqui então eu tenho a tinta acrílica diluída com água, tá? Ela também não tá assim rala demais, mas também não tá numa consistência fluida, assim. E aí eu vou fazer agora de uma maneira bem espontânea, tá? Não tem assim o que pensar, como fazer, tá? Deixa fluir, é o gestual de cada um. Uau! Vou bisnagar aqui para testar. Aqui eu testei a bisnaguinha, vai ficar legal. E aí eu vou vir agora fazendo o gestual aqui também. Legal, valorizou. Só não vou poder erguer pra você agora. Acho que não, vou tentar rapidinho, tá? Vou erguer e voltar. Olha que lindo ficou. Adorei. Legal. Gente, ficou incrível. Então, essa live de hoje, eu te ensinei a trabalhar um abstrato, com técnica mista, trabalhei com cores, com tintas que são distintas, um betume da Judéia à base de água ras, com tinta acrílica que é a base de água. Então, a gente fez um campo de aguadas de tinta acrílica, com uma espátula, mesclando na vertical e na horizontal. E aí eu vim com um tom de marrom Van Dyck da Acrylex, fiz um ponto de foco na horizontal no trabalho. Antes eu até usei um betume à base de água, que é bem legal. Eu gosto bastante, gente, é uma boa sugestão. Tem também, aqui ó, o betume à base de água, é esse aqui, ó, Aqua Betume, bem legal. O Mahogany também, que é um betume com outro tom, é maravilhoso, a Marisa usa bastante, é lindo. Então eu fiz a interferência. Aí eu comecei a fazer a técnica mista, introduzindo o betume da Judéia. Então eu diluí o betume da Judéia com esse solvente aqui, que é eu fico mostrando os produtos que eu uso, gente, eu não ganho nada com isso não, mas eu fico mostrando para facilitar para você aí, tá? Mas se você tiver um outro tipo de solvente também pode ser. Esse é da Lux Color, tá? A nova ras da Lux Nova. Diluí o betume e apliquei, eu até deixei pontualmente caindo o betume, depois despejei a água ras e fui mesclando. Uma tinta expulsa a outra e cria uns efeitos lindos, assim, interessantíssimos. E aí depois a Vera sugeriu para eu queimar um pouquinho mais, escurecer, chamar um pouco mais a cor aqui, que é a cor mais predominante, que é esse marrom Van Dyck da Acrylex. E aí eu finalizei o trabalho, eu já tô fazendo uma revisão porque eu tô gostando do jeito que ficou. Eu finalizei o trabalho fazendo um gestual, bisnagando, usando tinta acrílica branca. E aí me sugeriram para usar um pouco do vermelho óxido, eu preparei aqui um tom lembrando o vermelho óxido. E fiz o gestual aqui, complementando um pouco mais. Eu tô feliz com a mensagem que ele me passa até então, tô bem contente. Vou esperar ele secar e ver se eu ainda preciso avançar algum ponto ou não. Até aqui tá super lindo. Olha que lindo esse efeito, vou dar mais próximo. Vendo que o betume, ele
provoca uma contração na tinta à base de água. Olha que show que fica. Olha esses detalhes que fantástico. Gostei bastante. O efeito que eu fiz, olha que lindo que ficou. Eu fiquei preocupada, falei assim, será que vai sair o efeito do micro-ondulados, né, sobre o betume diluído? E saiu, ficou muito bom. Olha que show. O meu papel aqui é fazer você se despertar para a arte, desenvolver suas habilidades artísticas. Ah, ficou lindo, né? Ficou lindo, Obrigada, né? viu, Marisa, por estar aqui. Imagina. Estava com saudade, viu? Eu também. Olha, Beijo, gente. Obrigada. Até, viu? a próxima. até a viu? Tchau. próxima.